Entrevista de Felipe Luiz abordando vários temas relacionados ao frustrante empate de 0-0 ontem entre Vasco e Flamengo. Também tem o tricampeonato do orgulho da nação. Ô, time de basquete! Esse é o orgulho da nação, hein? Adoro! O Globo fala sobre um prêmio que todos os técnicos ganham nas temporadas. E quem está encabeçando, por enquanto, a lista é Felipe Luiz. Justo, por enquanto, justo. Galvão Bueno, depois do Amazon transmitir o jogo de ontem, ele só recebeu críticas. Foi horroroso, pelo que dizem. Léo Jardim, elogiado por todos, inclusive Gerson, que na zona mista falou muito sobre o arqueiro. E para finalizar, embarque do Mengão e as dúvidas devido à altitude. A gente já conta. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho, papum, E deu. assim é. Bom, bora começar então com as notícias nesse domingão de Páscoa, né? Verdade, aliás, feliz Páscoa a todos os amigos do canal. Galera, todo ano o Globo faz um ranking dos treinadores dentro do futebol brasileiro. A última vez que um técnico brasileiro ganhou essa votação ou essa eleição foi em 2022 com o Dorival Júnior. Agora, diferente dos anos anteriores, aparece Felipe Luiz, que sim, tem feito uma campanha maravilhosa no comando técnico do Flamengo como líder, por enquanto, dos treinadores. Por que você fala por enquanto? Porque é avaliado o desempenho do treinador e do time durante o ano. E nesse primeiro semestre, como já tem títulos conquistados, inclusive o mais relevante para essa primeira parte do ano na votação, que é os campeonatos regionais, Felipe Luiz vem carregando a fila dos técnicos. E quem aparece em segundo o técnico que foi demitido. Inclusive, amigos, o Ramon Dias, que foi campeão pelo Corinthians no Paulista e está demitido. Porém, se ele retornar no segundo semestre, ele volta a entrar na briga. Segundo semestre, dentro de um clube brasileiro na Série A, que fique claro. Quem eu não vi na lista, mas também não dei muita importância, foi o Chiliquento, técnico do Palmeiras. Mas deve estar ali, brigando pelas pontas também, né? Até porque sempre faz bons trabalhos. Com certeza. Bom, galera, seguindo com as notícias, apesar do resultado na partida de ontem, o técnico Felipe Luiz gostou do que viu no empate contra o Vasco na noite de ontem. O Flamengo criou muitas chances, mas desperdiçou algumas e outras pararam nas mãos do goleiro Léo Jardim. Na coletiva pós-jogo, Felipe Luiz disse o seguinte, galera: os jogadores super intensos, querendo vencer a todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo vertical e até pecando em excesso por isso, principalmente no primeiro tempo. Mas fizemos um jogo que tivemos o domínio total, domínio das chances, tivemos a bola. Não é fácil entrar na defesa do Vasco, não foi fácil no Carioca, mas nós criamos muitas chances e o goleiro deles saiu como o melhor jogador em campo. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade. Mas na minha opinião, fizemos um jogo em que merecíamos mais. Eu também acho que merecíamos muito mais, né, galera? Bom, o mérito do Vasco foi citado por Felipe Luiz mais de uma vez nessa coletiva. E ele também destacou o goleiro Léo Jardim, que na noite de ontem foi um dos grandes vilões do Flamengo, né, galera? Bom, perguntaram ao Felipe, amigos, o porquê não colocou o Luiz Araújo no segundo tempo.
E ele respondeu o seguinte: optei pelo Plata jogar de 9. Com o Pedro entrando, passei o Plata para a posição natural dele. Naquele momento, fiquei com uma troca para o final, mas entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais estabilidade na perda da bola. O Nico já vinha baixando o ritmo, então optei por essa troca. Na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, optei pelo Alan para retomar o controle e empurrar o Vasco para a área dele. Conseguimos, tivemos 2 chances, mas o Léo Jardim fez grandes defesas. Perguntaram também ao Felipe Luiz sobre o que aconteceu com Ayrton Lucas, qual foi o problema do jogador. Segundo o Felipe, parece que o Ayrton teve câimbras, o que é normal para um jogador que não tem tanto ritmo de jogo como ele. Ele está voltando agora a ter uma sequência maior. Ele falou também, galera, do emocional que um jogo desse causa nos jogadores. Um clássico, segundo ele, dá uma desequilibrada aí em determinados jogadores. Mas disse que o Ayrton Lucas fez um bom jogo, foi sólido em vários aspectos. Um outro tema da coletiva, galera, foi sobre as críticas da torcida rubro-negra a Michael. E o Felipe Luiz disse o seguinte: o que a torcida pede e o Zico fala é que tem que ter raça. Se não dá na bola, dá na raça. O Michael faz isso mais do que ninguém. Ele bota o corpo dele à disposição da equipe, corre por todo mundo. O Refino com a bola vão ter dias melhores. Hoje a gente teve mais, criou perigo, mas ele fez passe para o Gerson, para o Arrascaeta. Acredito que o lateral do Vasco sofreu bastante para defender ele. Ok, faltou o último passe. Dá para evoluir em alguma coisa. Como evoluir isso? No meio da temporada? Estamos em constante evolução. No jogo de hoje eu aprendi coisas. A gente evolui todos os dias. O Michael gosta de ficar depois do treino finalizando. Isso vai ser até o último dia da carreira dele. O único caminho que temos é o erro e a correção. O Michael, a gente já vem falando insistidas vezes aqui no canal, galera. Sim, raça não falta, com certeza. Agora, a finalização a gol, o último cruzamento, passe do Michael tem sido horrível. Se ele vem treinando, realmente tem que continuar treinando e muito. Bom, também perguntaram ao Felipe sobre a utilização de Matheus Gonçalves. Ontem muitos perguntaram sobre o jogador. E o técnico respondeu o seguinte: conto com ele. Nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas tem um perfil bem diferente dos que estão entrando. Como estamos jogando com o meia, no caso o Gerson por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam ali também. Aí a concorrência é com eles. Não estão achando o momento certo para colocá-lo na mesma função que eles, pela concorrência que existe. Vejo que a melhor versão do Matheus talvez fosse aberto, na ponta direita. E nesse momento estamos jogando sem um ponta aberto, porque o Wesley ocupa esse corredor. Sei que ele tem muita qualidade e que pode render muito pra gente ainda. Sem dúvida nenhuma. Acho uma pena o Matheus Gonçalves não ser melhor aproveitado dentro do elenco do Flamengo, mas são opções do técnico, infelizmente, né? A gente tem que respeitar. E eu queria só dar um pitaco com relação ao trabalho tanto do Léo Jardim quanto o Flamengo no ataque. Nós tivemos 4 chances capitais que não necessariamente tiveram intervenção direta do goleiro. Exemplo, 2 cabeçadas do Plata, sendo que uma delas ele subiu e muito acima do zagueiro do Vasco, mas as 2 oportunidades ele cabeceou para fora. Tivemos também uma jogada no final do jogo, que essa para mim foi absurda, do Arrascaeta dentro da área, tendo a opção de bater a gol, e ele simplesmente resolveu dar aquele passe a mais, buscando o Pedro, que acabou dividindo com o zagueiro e perdendo uma grande chance. Não teve participação do Léo Jardim. E por fim, uma cabeçada do Pedro, essa sim. O Léo Jardim interveio, porém, na hora que o Pedro cabeceia, se a bola vai um pouquinho mais para o lado, não tinha chance para ele. A bola foi na mão, assim fica fácil. E ainda teve o Gerson falando sobre o goleiro no final da partida, ali na zona mista, elogiando. Sim, merece elogio, óbvio. A gente tem que reconhecer. Ele foi sim o fator crucial para o resultado ter se mantido 0-0.
sem ter saído o nosso golzinho. E também elogiou a apresentação do Flamengo, mencionando a dedicação, as várias oportunidades, o domínio de bola e a supremacia, que não foi convertida em gols, infelizmente. A gente tem aqui que parabenizar o goleiro vascaíno pela atuação, sem dúvida nenhuma, o melhor jogador em campo ontem, não? Com certeza, concordamos com o Felipe nisso, né? Bom, galera, o foco agora está então na Libertadores, jogo de terça-feira. É o momento de virar a página e vamos que vamos, né? As coisas não podem parar. Verdade. Na partida de ontem, foi transmitido pelo Prime. E lá aparecia o senhor Galvão Bueno narrando. Aí, galera, a coisa funciona assim. Galvão não narra, todo mundo fala que falta faz o Galvão. Galvão tá narrando, descem o sarrafo pra cima dele. Ele errou coisas bobas na narração ontem, por exemplo, chamando Michael de Micael, ou colocando o primeiro uniforme dos times como segundo uniforme, errando o nome de outros jogadores e foi extremamente criticado nas redes sociais. Uns, inclusive, falando que já deu a época do Galvão. Mas, pô, amigos, vamos arrumar um meio termo pra coisa. Uma hora se elogia, sente saudade, outra hora se critica, fala que não dá mais. Enfim, o jogo só passou por lá, bom ou ruim, era ele que tava narrando, não tinha como mudar, não. Eu vi um comentário nas redes sociais ontem, mais ou menos assim, pô, pelo amor de Deus, coloca aí o Vilani, Luiz Roberto pra narrar esse jogo, porque tá difícil, viu? Luiz Roberto também... O Vilani até que Vilani, vai, sim. até que vai. Mas aí tinha que sair da Globo e ir pra lá. Né? Aí não, né, amigo? Aí o bicho pega. Bom, galera, seguindo com as notícias, amigos, a alegria da noite de ontem ficou com o Fla Basquete. Contando com o apoio da nação no Maracanãzinho, o Flamengo conquistou a final da BLCA com vitória dominante sobre o Boca Juniors. Ditando o jogo do início ao fim, o orgulho da nação superou os argentinos por 83-57. Isso é um placar, hein? E na América do Sul, ano após ano, tem se destacado, inclusive, essa rivalidade entre Flamengo e Boca Juniors. Que bom que esse ano foi favorável a nós. Parabéns aos nossos baixinhos. Bom, galera, com o título de ontem, chegamos aí ao tricampeonato desse torneio que é como a Libertadores para nós. Em 2014, venceu a extinta Liga das Américas, que era o principal torneio do continente. Já na temporada 2021, o Flamengo levou o troféu da Champions League. E nas duas ocasiões, o Fla se classificou para o Mundial de Clubes e conseguiu pintar o planeta de vermelho e preto. Tem cor mais linda? Não tem. Parabéns aos meninos e vamos por mais, né? Com certeza. Seguindo com as notícias, hoje o Mengão embarca rumo ao Equador para enfrentar a LDU pela terceira rodada da Copa Libertadores. Só para lembrar, hoje Central Córdoba e LDU aparecem nas duas primeiras posições, tendo o Flamengo perdido a última partida, está em terceiro no grupo. Jogo importantíssimo que vai ser disputado na terça-feira. Muita sorte ao nosso Flamengo nessa viagem, que tudo corra bem, que consigamos um resultado positivo na competição que no momento não está muito legal para nós não. E agora a gente tem que buscar esse resultado. O Mengão, inclusive, embarca para o Equador com dúvidas. Uma é Alan, que não vai em definitivo. E De La Cruz vai ser avaliado e a conclusão vai ser definida ainda hoje se ele embarca com o grupo ou não. Tudo isso porque os amigos devem se lembrar, na última partida do Uruguai, ele foi dispensado pela seleção uruguaia porque eles iriam jogar na altitude e no contexto deles, De La Cruz não ia se dar bem. Possivelmente pode acontecer isso no Flamengo também. Vamos aguardar, qualquer coisa a gente fala para vocês. Bom, boa viagem ao Flamengo, né? Que Sim. Corra tudo bem nesse voo aí e que traga na mala aí os pontinhos que a gente necessita nessa fase de grupos. Necessário. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, Juntos, somos mais fortes. muito mais fortes, amigos.
Pessoal, fiquem bem, um excelente domingo a todos vocês, uma feliz Páscoa também a todos vocês e seus familiares e até o próximo vídeo. Amigos e amigas, tchau, tchau.